Canestai. Tá. Hum, tá faltando gente ainda, né? Uma coisa importante falar aqui, que o Paulo falou, é da tal da velocidade de reação, tá? Uma coisa importante é o seguinte, quanto mais substrato eu tenho, para resumir bem, né? Quanto mais substrato eu tenho, mais rápido vai ser a reação, tá? Ou seja, quando você tem muita glicose no seu corpo, no início, você estava em jejum, chegou um tanto de glicose. No início, essa reação vai ser rápida para a produção de energia, beleza? Por quê? Porque você está precisando de energia, essas reações são rápidas. Agora, vocês lembram daquela enzima que eu falei com vocês que se tem muita ATP, ela para de reagir? Sim. Então, tem um ajuste aí no controle da velocidade que foi bom o Paulo ter falado, que eu acho que o professor não vai cobrar de vocês, mas é bom a gente saber, que é o seguinte. Ela que controla a velocidade da reação, tá? Quando a gente tem uma quantidade ok de ATP, essa reação ela vai diminuir na velocidade, tá? Quando eu tenho muito, ela para ou reduz bastante. Agora, quando eu tenho pouquíssimo ATP, essa reação vai muito rápido. Por quê? Por que a reação vai rápido quando eu tenho pouco ATP, gente? Porque você precisa de energia, Isso, produzir. porque eu quero produzir mais, então ela precisa de rolar rápido, beleza? Então essa enzima faz esse ajuste fino, beleza? Uhum, Então tá, tranquilo. bora continuar. Eu acho que a galera foi almoçar, desistiu. Beleza, vamos lá. Tava falando para vocês então que eu formei meus dois acetil-CoA, né? E eu falei com vocês uma coisa que a reação a partir da formação do piruvato, quer dizer, a reação da formação do piruvato é uma reação irreversível. Ou seja, se eu fiz o piruvato, eu tenho que seguir para algum caminho, tenho que seguir para brincar com aquele piruvato. Ele não pode ficar parado lá, tá? E aí ele vai virar, quando tem oxigênio, ele vai virar acetil-CoA. E aí esse acetil-CoA, ele é uma molécula de 2 carbonos, ele vai ligar com uma molécula de 4 carbonos, tá? E aí 2 mais 4, 6. Vou ter uma molécula de 6 carbonos, que é o tal do ácido cítrico, tá? Por isso que chama ciclo do ácido cítrico. E aí eu vou para o ciclo de Krebs. Primeiro eu vou dar uma visão geral para vocês, depois eu vou falar de cada etapa. Basicamente, o que eu quero fazer no ciclo de Krebs? Formar poder redutor. Formar NADH e FADH2, tá? Tem uma formaçãozinha aqui de GTP, que vai virar ATP, mas é pouca coisa, tá? O importante aqui mesmo é a formação do meu poder redutor, que é o NADH. Então, ó, primeiro, junto lá o meu acetil-CoA com uma molécula de 4 carbonos e vou formar o ácido cítrico. Depois, eu vou pegar esse ácido cítrico e vou transformar ele numa molécula de 5 carbonos. Mas aí, gente, olha só, eu pego uma molécula de 6 carbonos e transformo numa de 5 carbonos. Você acha que nesse processo eu estou perdendo ou eu estou ganhando energia? Vamos lá, eu tenho 6 carbonos e aí eu vou tirar um carbono. Estou tirando carbono. Eu estou perdendo ou eu estou ganhando energia? Perdendo. Isso, exatamente. Estou perdendo energia. Então, eu pego uma molécula que tem mais energia, que tem 6 carbonos, e transformo numa molécula que tem um pouquinho menos. Essa energia que vai sair, ela vai sair na forma do hidrogênio lá, que vai ligar no NAD, tá? Vai formar o NADH, e também do CO2. Depois eu vou voltar nesse CO2, que ele é importante, porque a gente faz órgãos só para entrar oxigênio e tirar o CO2, e eles nem têm uma função tão grande no nosso corpo, não. É importante, mas não é muita função, não, tá? Então a gente tem um sistema todo só para brincar com esses gases. Então, produz aí um NADH e o CO2, que esse CO2 é aquele CO2 que sai quando você expira, beleza? Tá. Agora, essa molécula de 5 carbonos, eu transformo numa molécula de 4 carbonos. Vou perder ou vou ganhar energia? Perder. Perder energia de novo, beleza? Então, gente, o que é importante aqui que a gente vai ver o tempo todo? Eu simplesmente estou perdendo energia, velho. A minha glicose está perdendo energia o tempo todo para transformar em outras moléculas para eu formar mais energia, tá?
Então, olha só. Perdi energia, virou NADH. Perdi energia de novo, virou NADH. Beleza? E aí essa molécula de 4 carbonos, ela vai sofrer várias reações para formar a molécula de 4 carbonos inicial. Por quê? Porque é um ciclo. Então, tem que voltar ao meu ciclo, tá? E nesse processo, é uma molécula de 4 carbonos que tem muita energia, que vira uma outra molécula de 4 carbonos. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Essa molécula aqui de baixo, de 4 carbonos, ela tem mais ou menos energia que a molécula de cima, que tem 4 carbonos? Ela vai ter menos? Exatamente. A molécula de cima vai ter menos energia. Por quê? Porque essa molécula aqui, ó, ela está passando por vários processos que, ó, formou ATP, esse GTP é ATP, vai virar ATP, tá? Formou ATP, formou FADH2, formou NADH, ou seja, ela está perdendo energia para esses camaradas aqui ganhar energia, beleza? Então... Só uma pergunta, é por isso que ela precisa se ligar ao C2 de novo? Qual? Ah, essa de cima aqui, isso mesmo, né? Por quê? Porque aí, ó, tem como ter muita energia de novo, isso mesmo, bem observado, Ingrid. Por quê? Eu estou passando por um processo de perder energia aqui, perdi. Quando eu ligo de novo aqui com C2, eu ganho energia. E aí eu perco de novo. Beleza? A gente fala que esse carbono aqui do acetil-CoA, como é o carbono que ele veio lá da glicose, ele está com um elétron com muita energia. Tá? E realmente é isso que acontece. Ele está com um elétron muito forte. Então, a gente está querendo perder esses elétrons. Por quê? Porque aí eu perco energia para formar outra coisa. Tá? E aí, continuo aqui perdendo energia, até voltar aqui para voltar ao ciclo, para ganhar elétron, para depois perder de novo. Beleza? Essa é a ideia central do ciclo do ácido cítrico, tá? E aí eu formei aqui, ó, 3 NADH e 1 FADH2. Pergunto para vocês, no final das contas, no final da segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo do ácido cítrico, quantos NADH eu formei? Três. Beleza, formei 3 aqui. Só que você lembra que são quantos acetil-CoA? Quantas moléculazinhas de 2 carbonos? 2 no caso. Isso. Então, na verdade, quantos ciclos estão acontecendo ao mesmo tempo? 2 ciclos. Isso, muito bem. Então, no final das contas, eu vou ter 3 NADH ou 6 NADH? Vão ser 6. Isso, 6 NADH. Muito bem. E quantos FADH2? Aí aparece 1, mas não teria que ser equivalente? 2? Exatamente. Então, são 2 FADH. Beleza? E quantos... Agora ficou claro. Massa. E quantos... Deixa eu pôr uma seta que isso está me incomodando. Eu acho que nem está incomodando vocês, mas está me incomodando. Esse GTP, ó, ele vai formar ATP. Cadê caixa-texto? Dificuldade para formar uma caixa-texto. ATP. Nossa, mas aí eu desconfigurei tudo, né? Beleza. Tá. Então. Desgraça. Cadê? Aqui, ó. GTP. Tudo isso para isso, tá, gente? Acontece. Tá. Então, o GTP vai formar ATP. Tá. Quantos ATPs, então, que eu formo no ciclo de Krebs? No ciclo do ácido cítrico? 2 também? 2 também. Porque são 2 ciclos. Então, vamos ver. No final das contas, juntando as duas etapas, glicólise e o ciclo do ácido cítrico.
Quantos ATPs eu vou formar de saldo? Vamos lá, na glicólise eu não tive 2 ATPs de saldo? Tive ou não Sim. tive, gente? Sim, beleza. Deixa eu colocar aqui que eu vejo mais gente. Então, tive 2 ATP de saldo lá na glicólise. No ciclo do ácido cítrico, eu tive quantos ATPs de saldo? 2 também. Por quê? Porque eu não gastei nada e formei 2, tá? Então, no total, por enquanto, eu tenho 4 ATPs de saldo e eu tenho 4 NADH, que veio até a formação da acetil-CoA, mais os 6 NADH aqui do ciclo de Krebs. Então, ó, saldo vai ser 4 ATP, é saldo, tá, gente? Não é tudo que é produzido. Porque eu produzi 6 ATPs, mas gastei 2. Então, saldo, 4 ATP, mais 4 mais 6 na de H e 2 FADH2. FADH. 2 FADH2. Beleza. Esse vai ser o meu saldo no final do ciclo de Krebs, tá? Agora, vamos ver o que acontece. Gente, sinceramente, as reações que vão acontecer aqui, elas não são tão importantes. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem como que acontece, tá? Tem uma coisa aqui que é importante, porque ela vai ter a ver com uma questãozinha que está lá no estudo de vocês, e tem a ver com uma questão que é o seguinte: por que gordura não vira glicose, tá? Beleza? Mas aí, só uma partezinha eu vou falar para vocês. Beleza, então a primeira coisa, piruvato virou acetil-CoA, e esse acetil-CoA, que tem 2 carbonos, é que vai entrar no meu ciclo do ácido cítrico, tá? Então a primeira etapa do ciclo de Krebs, a gente fala que vai ser essa, tá? Que na verdade não é o ciclo em si, é a formação da acetil-CoA. A segunda etapa do ciclo de Krebs vai ser quando eu ligo o meu acetil-CoA com a molécula de 4 carbonos, que é um oxalacetato. E aí eu junto os dois e formo o meu citrato, ou ácido cítrico. Esse citrato é que é importante aqui, gente, para os negócios que eu falei. Por quê? O ácido gráxico, que é uma parte dos lipídios, ele consegue entrar aqui no ciclo de Krebs virando citrato, tá? Só que o citrato, gente, ele não consegue voltar para virar uma glicose, tá? Por quê? Porque essa reação aqui, ela também é irreversível, beleza? Então, por isso que lipídio consegue virar, o ácido gráxico consegue virar o citrato, que é essa moléculazinha aqui de 6 carbonos, tá? Mas ele não consegue voltar atrás para virar glicose, beleza? Então, seu lipídio, ele vai produzir energia? Ele vai produzir energia. Ele vai virar glicose? Não. Beleza? Mas ele produz energia. Tá. Citrato vai sofrer uma isomerização, que é basicamente você pegar uma coisa e trocar uma partezinha da molécula de lado, tá? Isso que é uma isomerização. Beleza. Depois disso, a gente vai perder energia, tá? O que a gente faz? A gente pega uma molécula de 6 carbonos, doa energia para o NADH e vira uma molécula de 5 carbonos, que é esse alfa-cetoglutarato, tá? Isocitrato, 6 carbonos, perde energia, forma NADH. Perde energia, forma CO2 e vira uma molécula de 5 carbonos que tem menos energia. Depois disso, essa molécula de 5 carbonos vai virar uma de 4 carbonos. O alfa-cetoglutarato forma esse tal de succinil-CoA, tá? No meio desse caminho, vai acontecer o quê? Perder energia. Perde energia, forma NADH, tá? E CO2. Beleza? Tá dando para entender, gente? Beleza. Sim. Tá. Então, o succinil-CoA, ele vai perdendo energia, tá? E aí vai formar GTP, FADH2 e o NADH. Beleza. Então, tudo isso aqui está nessas reações. Agora,
esse succinil-CoA, que é a de 4 carbonos, vira um succinato, perde energia no meio desse caminho. E é o succinato que vai ser regenerado a oxalacetato para continuar o ciclo, tá? Então, a gente tem aqui succinato, perde energia, forma FADH2. Vai formar fumarato, vai formar malato, que aí vai virar, vai perder energia para formar NADH, que aí finalmente vai formar um oxalacetato, que é aquela molécula de 4 carbonos mais fraquinha, com menos energia, que eu falei para vocês, tá? Notas importantes aqui. Já falamos do saldo, que até agora o saldo é de 4 ATPs. Já falamos do saldo de poder redutor. Lembra disso, gente. NADH, NAD e o FAD está roubando elétron, está oxidando a glicose, está oxidando essas moléculas aqui. Por quê? Ele oxida o outro. Ele é malandro, ele oxidou o outro. Mas e ele? Ele mesmo está ganhando energia. Beleza? Então, no final, a gente vai ter isso daqui, ó. Um só ciclo do ácido cítrico. Deixa eu até colocar aqui, ó. Saldo de um ciclo do ácido cítrico. Vai ter isso daqui, ó. Tá? Gerou 2 CO2, mais 3 NADH, mais FADH2 e o GTP que vai formar um ATP. Mas o saldo de brincar com uma glicose vai ser o mesmo de 2 ciclos do ácido cítrico. Por quê? Porque eu formei 2 acetil-CoA que vão entrar lá. Beleza? Tá. Coisas importantes que eu quero falar com vocês aqui. Seguinte. Esse oxalacetato que está aqui, o que vai acontecer com ele? Ele pode formar glicose, tá? Então é o seguinte. O próprio piruvato... Ai, nossa, doeu minha orelha aqui. O próprio piruvato, ele vai formando aqui e tal, vai virar oxalacetato. E esse oxalacetato, ele pode voltar a virar glicose, tá? Agora, os carbonos que vieram do ácido gráfico, eles conseguem formar acetil-CoA, tá? Lipídio e ácido gráfico. Consegue formar acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele tem 2 carbonos só. Então, esses carbonos não conseguem virar oxalacetato. Por que não? Alguém me responde isso? Por que os 2 carbonos do acetil-CoA, que vieram lá dos lipídios, da gordurinha lá da pizza que a gente comeu no começo da aula, por que ela não consegue virar oxalacetato? Seu microfone... Posso chutar, mas eu não sei se eu vou chutar certo. Pode, a Mari estava querendo chutar também, mas o microfone dela tá fechado. Não? Deixa ela chutar primeiro. Vai lá, Mari. Dá um palpite, Mari. Qualquer coisa. Tá valendo ponto, não? Não, eu tô tentando pensar, mas talvez porque tava perdendo energia e não ganhando. Exatamente. Aí, É isso. Vocês lembram que tá saindo CO2 no meio do caminho? CO2 tem carbono. Quando saiu 2 CO2 no meio do caminho, é justamente esse carbono que veio do acetil-CoA, tá? Que tem a energia lá dos lipídios. Na verdade, ele já perdeu essa energia e saiu na forma de CO2. Por isso que lipídio não vira carboidrato, tá? Não consegue virar carboidrato, mas produz energia. E é importantíssimo, por quê? Quando a gente pega o lipídio que a gente armazena, que é o triglicerídeo, e compara com o glicogênio, que é o carboidrato que a gente armazena, que vira glicose, 1 mol de triglicerídeo produz muito mais energia do que 1 mol de glicogênio, tá? Agora, por que a gente não fica usando só o lipídio para produzir energia, em vez de usar o glicogênio, já que o glicogênio produz muito menos energia? Tem alguns fatores em relação às enzimas, tá? Mas é porque basicamente é o seguinte, é muito mais fácil para o nosso corpo mexer com glicogênio do que mexer com lipídio, tá? Basicamente é isso, mas tem umas coisas assim relacionadas à enzima, que a enzima vai ter mais facilidade para brincar com a glicose do que com ácido gráfico.
o nosso cérebro, ele só funciona em situações normais, ele só funciona com glicose. A hemácia, em qualquer situação, ela só funciona com glicose. Então, por isso que a gente prefere usar a glicose que veio lá do glicogênio, tá? Para quem não sabe, gente, quem não está lembrando, o glicogênio é basicamente um monte de glicose junto, tá? Por quê? Vamos supor que você comeu pizza com açaí e, sei lá, 20 docinhos da Canesso que você vai comprar. Você vai comprar, hein? Você vai comprar, beleza? Caneçonho, tá, gente? Quem tá vendo aí a gravação da aula, Caneçonho no Instagram, segue lá, compra que o negócio é bom. Seguinte, você comeu isso tudo, e aí fim de semana, você é atleta, mas você não vai fazer nada, tá? O que vai acontecer? Chegou uma... Ah, tá. @caneçonho doces, tá? @caneçonho _doces. Deixa eu colocar aqui. Beleza, gente? Vai lá, compra da Caneço, tá? Caneçonho doces, o melhor doce da cidade. Beleza, vamos lá. Você fez isso, você tomou açaizão, você comeu pizza e você comeu 20 docinhos da Caneço. O docinho não vai fazer nada, tá? Beleza? Ele não vai ter uma glicosezinha ali, mas tranquilo. Você não fez atividade física nenhuma. O que vai acontecer? Você vai produzir energia? Vai, porque você precisa de energia para tudo. Mas vai começar a sobrar glicose, tá? Primeira coisa que você vai fazer com essa glicose é transformar essa glicose em glicogênio, beleza? E aí você vai armazenar esse glicogênio no seu fígado e no seu músculo. E aí, quando você precisar, você quebra esse glicogênio, né, transforma em glicose e manda para o seu corpo, né, para onde você estiver precisando. Agora, a sua reserva de glicogênio ela é limitada, tá? Chega uma parte, quando você está em jejum mesmo, que você quebra todo o seu glicogênio e aí você começa a usar lipídio, que aí são os triglicerídeos que estão lá no seu tecido adiposo, tá? Você começa a quebrar no tecido adiposo, no fígado, você começa a quebrar esse triglicerídeo e transformar em energia. E aí como que eles entram? Como que produz energia? Desse jeito aqui, ó. O ácido gráxico, que é uma parte do triglicerídeo, vira acetil-CoA, que vai entrar aqui, que vai perder energia, beleza? Para você usar essa energia. E essas proteínas aí, Eric, o que elas estão fazendo aí? Tá. Proteína, gente, é feito de aminoácido, tá? E aí existem vários aminoácidos diferentes, que eles têm partes muito iguais, que é um grupo amina, que é o NH, deixa eu colocar aqui, grupo amina, que é o NH, ácido carboxílico, que é COOH, e um hidrogênio. Só que é o seguinte, tudo isso está ligado num carbono. E o carbono, vocês lembram lá do ensino médio, que ele faz 4 ligações. Faltou uma ligação, então. Essa outra ligação que tem do carbono, ela é um radical, tá? Radical. Por que ela é radical? Porque ela é diferente, beleza? Muito radical, muito diferente. E aí ela vai diferenciar de um aminoácido para o outro, tá? E aí, dependendo do aminoácido, você consegue fazer umas coisas e com outros não. Então, por exemplo, o professor de vocês colocou aqui que por exemplo, esses aminoácidos aqui, alanina, cisteína, glicina e serina, elas viram piruvato. Por quê? Quando eu estou quebrando esses aminoácidos, eu tiro o meu grupamento amino, porque esse amino é a amônia que vai virar ureia, que a gente vai mijar, que a gente não quer no nosso corpo, tá? E o resto a gente brinca, o resto a gente quer, o resto a gente vai mexer com eles. Esses aminoácidos a gente consegue formar piruvato a partir deles, beleza? Ou seja, sigo aqui na minha formação de energia, tá? E eu consigo formar oxalacetato, que vira glicose. Ou seja, alguns aminoácidos eu consigo formar glicose com eles, tá? Agora, outros aminoácidos eu só formo acetil-CoA. E aí é o mesmo caso do lipídio. Eu não consigo formar carboidrato com eles, tá? Ou seja, alguns formam e alguns não formam. Esses que não formam, vocês vão encontrar isso mais para frente na carreira de vocês, que eles são chamados de cetogênicos, tá? Por quê? Eles formam um negócio que é chamado de cetoácido. Ácidos que têm cetona, tá? Que tem a ver com essa acetil-CoA. Esses cetoácidos, né, esses aminoácidos cetogênicos, são os que eles não vão virar
que eles não vão virar oxalacetato. Por quê? Eles só têm 2 carbonos aqui do acetil-CoA e esses 2 carbonos vão ser perdidos. Deu para entender até aí, gente? Tá. Seguinte, eu vou falar muito rápido da última etapa, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra aula falando mais especificamente dela. Mas por quê? A próxima etapa, que é a última etapa da respiração celular, ela é basicamente para produzir ATP, tá? E aí tem uma porrada de ATP. Tem uma coisa que a gente aprende no ensino médio, um saldo de ATP que a gente aprende no ensino médio, mas é errado. E aí tem um saldo certo de ATP que eu não estou lembrando deles aqui, então eu preciso de estudar mais um pouquinho para voltar com eles, para mostrar para vocês. Mas mesmo assim eu queria falar. E antes disso, só deixar uma dica, lá no material de vocês tem esse link aqui de um vídeo no YouTube explicando o metabolismo de aminoácidos, tá? Por que tem aminoácido que vira glicose e por que tem uns que não viram. Essa explicação, esse vídeo é um vídeo de 20 minutos e essa explicação está lá de 10 a 16 minutos. É de um professor de uma universidade lá de São Paulo. Não lembro se é Univesp, alguma coisa assim, tá? Ele explica, ele fala isso daqui, ó, por que tem aminoácido que consegue virar glicose, por que não tem. E o básico é o seguinte, aminoácidos que vão virar oxalacetato, eles viram glicose, tá? Que é esses aqui, ó, asparagina, né, aspartato, eles conseguem virar. Agora, os aminoácidos cetogênicos viram acetil-CoA. Produzem energia do mesmo jeito, mas não conseguem virar glicose, tá? Beleza. Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho para falar da última parte com vocês. A terceira parte, deixa eu pegar uma figura aqui. Terceira etapa da respiração celular. É quando eu tenho uma grande produção lá de ATP. Deixa eu pegar uma figura boa aqui. Isso, muito bem. Que é a tal da cadeia respiratória. Então, olha só. O que vai acontecer? Isso daqui é dentro da mitocôndria, tá? Aquele NAD, o FAD que a gente produziu, é ele que a gente vai usar na terceira etapa, que é a cadeia respiratória. O importante da terceira etapa aqui é saber que esses elétrons, eles vão sendo passados aqui e o hidrogênio que estava carregando esses elétrons também. Passado para onde? Desculpa. Eles vão ser passados aqui para o... Cadê vocês? Eles vão ser passados aqui para o elétron pela membrana. Literalmente, ele vai caminhar pela membrana, tá? Em algumas proteínas carregadoras de elétron. E o hidrogênio, ele é dissociado desse elétron e jogado para fora. Ele é jogado para um espaço aqui que é chamado de espaço intermembranar, tá? E aí, esse hidrogênio, ele vai ficar acumulando. Por quê? Porque não tinha 10 NADH e 2 FADH2, então eles carregam muito hidrogênio. Então, eles vão ficar acumulando aqui nesse espaço intermembranar. Vocês lembram que quando uma coisa está muito positiva, por exemplo, deixa eu melhorar aqui. Quando eu tenho muito soluto, a tendência é eu passar de onde tem mais para onde tem menos? Beleza. Isso é osmose, né? Básica. O que vai acontecer, então? Eu tenho muito hidrogênio. A tendência dele é passar aqui para dentro, tá? Para dentro da mitocôndria aqui, para a matriz mitocondrial. Então, quando ele faz isso, eles criam um negócio que é chamado de força protomotriz, tá? E aí vai passar, esse hidrogênio, ele não passa simplesmente aqui pela membrana, essa membrana não deixa. Ele tem que passar por essa proteína aqui, ó, que é chamada de ATP sintase. É uma proteína que produz ATP, tá? Então, quando o hidrogênio passa aqui, essa enzima ela é igual um motorzinho. Ela literalmente roda, tá? O hidrogênio passa, roda o motorzinho, e aí o motorzinho, na hora que ele roda, ele fecha essa parte de baixo dele aqui, ó. Fechou. E na hora que ele fecha, que ele está rodando, ele liga o ADP com fosfato e forma ATP. Beleza? É assim que forma ATP. Então, essa caralhada de reação que a gente tem, essa tanto de coisa que está acontecendo aqui, é para chegar nesse ponto aqui, ó. Para brincar, para mexer
com essa ATPase aqui, tá? Com a ATP sintase para formar ATP. E aí, gente, é muito ATP. O saldo gira em torno de 30 a 32 ATPs, tá? O saldo real. Que é muito mais do que, por exemplo, na fermentação lática, que a gente faz quando está sem oxigênio no músculo ou quando o músculo está trabalhando muito rápido. Por quê? Fermentação lática produz 2 ATP só de saldo, e aqui a gente tem 32. Para uma glicose, você ter um ganho de quantos por cento aí? Sei lá, de 3.000%, é muita coisa, né? Em termos de bioquímica, é um ganho muito, muito, muito grande, tá? E é basicamente para isso. Onde que o oxigênio entra nessa história toda? O oxigênio ele vai entrar aqui, ó. O oxigênio ele vai receber esse elétron e aí forma água, tá? Então, toda a nossa respiração que a gente fica respirando, tudo que a gente tem lá relacionado ao pulmão, diafragma, músculos intercostais, é simplesmente para a gente pôr o oxigênio para dentro, para o oxigênio reagir com esse elétron aí, tá? Para o elétron não ficar solto dentro da sua célula, senão ele causa câncer no você e mata você. Beleza? Então, o oxigênio serve basicamente para ligar esse elétron, tá? Então, gente, todo o nosso sistema pulmonar é para ficar tirando e entrando oxigênio, beleza? E o CO2 também, né? Tranquilo, gente. A terceira etapa é basicamente isso. Eu vou mandar para vocês o saldo direitinho, uma coisa que o Ravi perguntou, que é quanto que o NAD produz e quanto que o FAD produz. Se eu não me engano, o NADH, ele vai produzir 2,5 ATP, é uma conta meio assim, tá? E o FADH2, ele vai produzir 1,5, tá? Mas depois daqui a pouco eu vou ver essa conta direitinho e mando para vocês. Belezinha? Alguma dúvida, gente? Deu para entender, então, para que serve respiração celular? A Mari tá lá. Ô, Mari, pode falar também. Você tá com vergonha? Ai, gente, que fofo.